Talvez a melhor forma de começarmos o 10º episódio desta segunda temporada do Motosport hoje, agora co-produzido pelo Novo Canal e pela VM Motores, será dizer 5, 4, 3, 2, 1, vamos embora. Muitos deles começam assim, eu diria que a esmagadora maioria, se não a totalidade, dos navegadores. Essa peça fundamental nos ralis e que muitas das vezes não é alvo dos escaparatos como bem merecem. Connosco, 2 campeões em título. Luís Ramalho, navegador de Armindo Araújo, foi pela terceira vez na sua carreira campeão nacional absoluto na época de 2022. Quanto a Rui Raimundo, saboreou pela segunda vez o título nas 2 rodas motrizes, desta feita aos lados de Inés de Cunha. Da primeira vez tinha sido com o também grande Daniel Nunes. Luís, Rui, bem-vindos ao Motosport hoje. Antes de vos permitir falarem nesta edição, vamos primeiro perceber como é que eles cantam as notas. E começamos por Luís Ramalho. Daqui a pouco vamos ouvir também o Rui Raimundo. Os dois, nos primeiros 30 segundos do troço que foi utilizado para a Qualifying Stage e também em prova no Rally Vidreiro 2022. Começamos então pelo cantar de notas de Luís Ramalho dentro do Skoda Fabia Rally 2 da The Racing Factory, a caminho daquilo que já era um título nacional assegurado por ele e por Armindo Araújo. 5, 4, 3, 2, 1, tal! Ok, direita a fundo, longa a existir 15, esquerda a fundo, 30, esquerda a fundo aí, 30, e atenção à travagem lá embaixo, direita média, não alarga muito, vai, 30, não alarga muito, vai, 30. Esquerda média a travar, com direita média menos por fora. Média a travar, com direita média menos por fora. Média menos por fora, para a esquerda a fundo. Fundo, para a direita a fundo. 10, direita média menos, não corta, para a esquerda média. Média menos aqui, não corta, para a esquerda média. Média, para a esquerda a fundo, para a outra esquerda a fundo da ponte. Para a direita média, 10. Luís Ramalho, é sempre emocionante, de certeza, ouvir-te em momentos que são momentos de total foco, de total dedicação. Tu que já tens uma longa carreira, que curiosamente, numa primeira fase da tua longa carreira, parecia que te ias tornar um dos grandes pilotos em Portugal. Tu és extremamente rápido ao volante, há que dizer. Acho que ainda hoje não o deves ser. Um dia deste ainda tens que pensar. Mas a espaços, começaste também a exemplo do teu irmão, que é também um dos navegadores com melhor currículo em Portugal e penso também daqueles que mais títulos têm, seja nos ralis, seja em termos de todo terreno. O teu irmão é bicampeão do mundo de ralis, é tetracampeão nacional de ralis e penso que no todo terreno terá heptacampeão, ou seja, 7 títulos no todo terreno, mais 4 nos ralis. O Rui já está a rir. Já estamos a contar 13 e 2 deles são títulos mundiais. O Miguel vai ser de certeza um dos meus convidados também de uma das próximas edições. Olha, como é que foi essa transição de piloto para navegador e quantos anos, quanto tempo é que é necessário para chegarmos a um ritmo, a um foco, a uma qualidade a cantar notas como aquela que nós acabamos de ouvir? E de ver também. Boa noite a todos. Antes de mais, Armando, a transição foi muito engraçada, porque foi com um amigo comum, que foi com o Rodrigo Ferreira, exatamente. Por acaso. O Ni, o nosso Ni. Exatamente, o nosso Ni. O Ni, como era costume, fazia as coisas à última da hora, como todos nós sabemos, e portanto faltava uma semana ou coisa assim para o Rally de Faf. E o Nino não tinha navegador e perguntou-me se eu não me importava de ir com ele treinar. Eu disse, mas eu não sou navegador, não percebo nada disso. Não, mas vens, ajudas. Está bem, pronto, ok. Mas olha que eu só vou contigo treinar. Que eu não costuma dar muito bom resultado 2 pilotos dentro de um carro, pois não? Pois, normalmente não. Uma vez ou outra até dá. E portanto foi assim que isso aconteceu e eu fui treinar com ele. E portanto para mim a situação tinha acabado ali. O problema é que ele não tinha... Estamos a falar em que ano, Luís? Mais ou menos, por aí? Não sei, 99, 2000, sim. Talvez, por aí. Já ali quase 98, 99, sim. Sim, 98. Tu começaste a correr na década de 90 do século passado. Fez há exatamente 10 dias, 30 anos. Exatamente. Que eu fiz a primeira corrida da minha vida em Amarante. Com Lancia. Com Lancia Delta Integral emprestado. E, diga-se de passagem, um grande rally que fizeste. Foi um rally muito engraçado, porque nós perdemos 54 segundos atrás de um Marbella no primeiro troço. Era numa altura em que os campeonatos de iniciados tinham, no último rally, numa altura em que já não havia dinheiro para nada, 80 concorrentes.
um rally de iniciados. Era muito bom. Eu fiz o primeiro rally da minha vida nesse rally, o meu número era o 56 e eu era um primeiro carro depois do último Marbella. Entretanto, houve ali um problema porque era suposto estar ali entre nós os dois um Renault 11 que não apareceu e, portanto, acabou por acontecer essa circunstância de eu partir imediatamente atrás de um Marbella. E o que acontece é que nós perdemos 54 segundos nesse primeiro troço porque ele não me deixou passar, por isso simplesmente durante 4 km e nós perdemos o rally, já não me lembro se por 11, por 18. Sim, vocês manifestamente foram os mais rápidos no rally. Foi uma coisa gira. Depois veio o Volkswagen Golf, se a memória Depois não falha. veio o Volkswagen Golf, onde ganhámos a taça de Grupo N, no primeiro ano em que corremos, em 94, portanto isto foi em 92, depois em 94 veio o Golf. Em 95, apesar de me terem dito para eu não fazer isso, eu insisti, passei o carro de Grupo N para Grupo A e, portanto, fiz uma das maiores, se não a maior asneira da minha vida, porque eu tinha um excelente Grupo N e pensei a ter um mau Grupo A. Entretanto, acabaram-se os 3 anos de iniciados, porque eu fiz 92, 94, 95, era preciso dar o salto para os consagrados e as coisas não estavam fáceis, quando de repente aparece o Troféu Ibiza. Pronto, eu comprei um Ibiza, fizemos os 2 anos do troféu. Entretanto, em 98 eu comecei a ponderar a hipótese de vender o carro, vendi o carro acabou por ser comprado pelo Ricardo Moura. Em 99 eu fui fazer rallies com o Ricardo Moura, fui lá ajudá-lo a experimentar o carro e acabei por correr com ele durante 3 anos. E é um pouco dessa forma que depois a minha carreira enquanto navegador se vai avolumando, digamos assim. Ou seja, o nosso NIO Rodrigo Ferreira, lembra-se à última hora que precisa do navegador. E em boa hora, grande NIO, um grande abraço, porque conseguimos ter aqui um tricampeão que coloca na família mais 3 títulos absolutos, juntando aos 4 nos rallies e aos 7 no todo-terreno. E mais um todo-terreno. Mais um todo-terreno, portanto, a família Ramalho, qualquer dia, é proibida de fazer competição automóvel em Portugal, não vai continuar a ser avassaladora na angariação de títulos. Dessa experiência com o Rodrigo Ferreira até ao Armindo Araújo, ainda passaste, como disseste, pelo todo-terreno, mas o que é que foste fazendo ao longo de todo esse tempo? Tu chegas ao banco do lado direito do Armindo, na segunda fase, no comeback do Armindo Araújo, e, portanto, há um gap enorme. O que é que o Luís Ramalho fez, para além da grande responsabilidade profissional que tens? Luís Ramalho é imagiologista e tem funções também de responsabilidade no Centro Hospitalar Val de Sousa e mais propriamente no Hospital Padre Américo. Também te vou perguntar como é que concilias estas 2 carreiras, que são 2 carreiras muito difíceis. Mas o que é que foste fazendo, Luís, ao longo deste tempo? Olha, fui fazendo um bocado de tudo. Eu diria que o meu início de carreira enquanto piloto talvez seja, de alguma forma, uma característica que me permite ajudar um pouco mais, não pessoas como o Armindo, como é evidente, que não precisam da minha ajuda para nada, mas pessoas que estão a começar a sua carreira. Eu dou muitas vezes o exemplo do Ricardo, que considero um excelente piloto. O Ricardo Moura é um excelente piloto. E quando eu comecei a correr com ele, tinha o Ricardo 20 anos, e ele já era um excelente piloto. Portanto, eu não ensinei... Já era um excelente piloto ou já era um piloto muito rápido? Não, ele já era... Ok, ele já era um piloto muito rápido, nomeadamente na terra. Na terra ele era muito bom mesmo. No asfalto acontecia com o Ricardo um pouco aquilo que acontece com muitos dos pilotos açorianos. Isto é, os pilotos de São Miguel e do Faial são rápidos na terra, os pilotos da terceira são rápidos no asfalto. Exatamente. E, portanto, o Ricardo tinha um pouco essas características. Eu não ensinei o Ricardo a guiar. O que eu ajudei foi o Ricardo a provavelmente não cair em alguns erros em que os rallies são férteis, os rallies são um conjunto de armadilhas permanente. E, portanto, eu diria que foi essa mais a ajuda que eu dei ao Ricardo. E é um pouco por aí que passa a ajuda que eu posso dar a alguns dos pilotos, nomeadamente os mais novos, que me dão o prazer de poder andar ao lado deles. Como é que aparece o todo-terreno, Luís? O todo-terreno aparece por causa do meu irmão e do Armindo, mais uma vez. O meu irmão e o Armindo estão sempre metidos nestas coisas todas. Aliás, o meu irmão e o António Manuel são os 2 responsáveis, os maiores responsáveis. Outro grande navegador. Sim, os maiores navegadores do país, António Manuel. Um abraço para ele. São os maiores responsáveis por aquilo que eu hoje sei no que diz respeito a esta função.
Lembro muito bem de quando eu fui fazer o primeiro rally ao segundo, o António me perguntar, olha, mas vais ficar desse lado, ou vamos perder um piloto ou não? Eu disse, não, bem, em princípio não vais perder piloto nenhum, porque eu não gosto de andar ao lado, mas o que é que de facto é que as coisas foram acontecendo assim. Mas o Miguel, que foi o meu navegador sempre, até ter tido aquele acidente que o impediu de correr durante um ano, e o António Manuel foram as pessoas indiscutivelmente que mais me ensinaram naquilo que eu hoje, no pouco que eu hoje sei. Relativamente àquilo que eu fui fazendo, eu fui sempre tentando fazer as coisas todas. Como é que eu venho para o todo-terreno? Eu venho para o todo-terreno porque o meu irmão era o navegador do Armindo, mas ao mesmo tempo era o navegador do Miguel Barbosa no todo-terreno, e a certa altura eu acho que o meu irmão vai com o Armindo à Madeira fazer um rally de preparação para o rally da Madeira. E não pode fazer o todo-terreno. Então telefona-me a dizer, olá, tu tens que fazer uma prova de todo-terreno. Mas não percebo nada de todo-terreno. Percebes que eu não custa nada, tal, eu sento-me contigo 2 horas e tu vais perceber. Ok. E com quem é? Tem que ser com o Miguel Barbosa. Pronto, e eu sentei-me com ele, depois liguei ao Miguel Barbosa e disse, olha, Miguel, tu tens a noção de que a única coisa que eu sei fazer direito é o prólogo, porque depois do prólogo, até ao fim do prólogo é o que eu sei fazer. Depois do fim do prólogo, te preocupes, já estive a falar com o teu irmão e ele disse que eu não me preocupar. Pronto, ok. E correu bem. Se vocês os dois entendem que não vale a pena preocuparem-se, muito bem. Correu bem porque foi a primeira vez que o Miguel Barbosa ganha um prólogo e a partir daí ele transformou-se no Papa Prólogo. Exatamente. Aliás, até quando fez a sua carreira nos ralis, era o Papa Super Especiais também. Exatamente. E portanto correu bem. Eu depois acabei por fazer uma série de provas de todo terreno, quer com o Miguel, com o Pedro Grancha, com alguns excelentes pilotos, com o Carlos Sousa, evidentemente, que é para mim um piloto completo. Extraordinário, sim. E tive o prazer de correr com eles, ou tive a oportunidade de eles me convidarem para fazer corridas com eles. Todo terreno é uma realidade um pouco diferente dos ralis, mas também tem muita piada. De repente chega a ideia do Armindo Araújo voltar e deixa-me adivinhar, o teu irmão ligou-te. Ou desta vez já foi o Armindo diretamente? Não, eu vou-te explicar. Não foi o Armindo, e foi o Armindo porque isto também tem uma história engraçada, que, enfim, quem está mais ligado a estas coisas sabe. Quando o Armindo começou a correr, o primeiro navegador do Armindo era o Pedro Queiroz, que é o melhor amigo do Armindo desde sempre, colega de escola, e portanto ainda hoje são os meus amigos. E eles fizeram o primeiro ano juntos, e depois, quando chegaram ao fim do primeiro ano, aliás, eles quando começaram a correr, a ideia era guiar um e guiar o outro. O Armindo foi guiar na primeira corrida e o Pedro achou que era melhor ser o Armindo a guiar também na segunda. Perdeu a ideia de ir Perdeu a ideia. Pronto. E então, quando chegou ao fim do ano, o Pedro virou-se para mim e disse, olha, eu não tenho... eu acho muita piada, mas isto não é... Tens que arranjar um fulano em condições. E o Armindo telefonou-me para eu correr com ele. Só que eu tinha-me comprometido com o Manel Rolo, que é um amigo meu também de há muitos anos. E portanto disse ao Armindo, pá, tenho muita pena, mas eu não posso. Mas tens que ser tu, porque eu não quero correr com mais ninguém. Disse, Armindo, pá, mas eu não tenho hipótese porque eu já me comprometi, se eu não me tivesse comprometido, por mim tudo bem. Então, e agora com quem é que eu digo correr? Eu só te aconselho uma pessoa que foi o meu navegador durante muitos anos. É o meu irmão. Então, achas que o teu irmão vai? Pá, eu acho que sim, mas tens que falar com ele. E aí nasceram 2 títulos mundiais e 4 títulos nacionais. Tenho muito orgulho. Pela ordem inversa, obviamente. Tenho muito orgulho no percurso que eles fizeram juntos. E tenho muito orgulho em ter sido eu a aconselhar o Armindo a fazer esse percurso. Desta feita, proporcionou-se e nem hesitaste? Não, desta feita aconteceu exatamente o contrário. O Miguel não podia, porque estava na altura, supostamente a correr ainda, iria correr com o Miguel Barbosa, depois, entretanto, por razões diversas, isso acabou por não se verificar, mas quando o Armindo decide recomeçar, o meu irmão não podia. E, portanto, o Armindo disse, ok, não foi há 18 anos, vai ser agora. E, portanto, agora tens que vir tu. Eu, na altura, estava a correr com o Joaquim Alves e tínhamos tido um acidente na Madeira. O Joaquim estava sem saber se corria ou se não corria e foi de uma enormíssima elegância, porque quando eu perguntei, eu disse ao Joaquim, olha, está-se a passar isto, já sabes o que é que vais correr? E a resposta dele foi imediata, foi, quer eu vá correr, quer não vá correr, tu não vais perder uma oportunidade dessas. E, portanto, eu fico muito contente não fico contente em te perder, mas fico muito contente em te perder para um projeto desses. Nós daqui a pouco já vamos falar também com o Luís Ramalho sobre estes 3 títulos e, sobretudo, sobre o de 2022, mas agora está na hora, então, de conversarmos sobre aquilo que é a carreira, logicamente mais curta, porque também é mais jovem, do Rui Raimundo, mas vamos começar por ver e ouvir o Rui a cantar notas ao Ernesto Cunha nos tais 30 segundos iniciais da Qualifying Stage e também num dos troços, já que essa estrada foi comum
Há a chamada classificativa de qualificação que é feita antes do rally começar para permitir aos pilotos ditos prioritários escolherem a sua ordem na estrada para o rally propriamente dito. Essa estrada foi utilizada também num dos troços cronometrados do Rally Vidreiro 2022, que aliás deu por concluído o Campeonato de Portugal de Rallys. As duas duplas, Armindo Araújo, Luís Ramalho e Ernesto Cunha, Rui Raimundo, já chegaram à Marinha Grande campeãs absolutas, e absoluta no caso do Armindo e do Luís, e das duas rodas motrizes no caso do Ernesto e do Rui. Portanto, era um rally mais para festejar, mas onde normalmente duplas como estas nunca andam a brincar. Vamos lá então agora saborear os 30 segundos iniciais dessa qualifying stage do Rally Vidreiro, ouvindo o cantar das notas do Rui Raimundo. 5, 4, 3, 2, 1 e vamos. 20, direita 5, longa, longa. Insiste e fica. Para a esquerda 6, longa, longa. Fica, está suja. Vai baixo da seta, direita 3, longa, longa. E vai passar a 6. 50 lá abaixo. No raio lá embaixo, esquerda 4 a travar, para na seta, direita 2. Direita 2, logo, esquerda 3 e fica, direita 6. E lá à frente, direita 3, longa, não corta e fica. Para a esquerda 3, boa e abre. Para a esquerda 5, boa e abre. Esquerda 5 na ponte 20, lá em cima, direita 5, longa, a fechar. E foram 30 segundos muito rápidos até à ponte, tal como os do Luís, que são obviamente mais rápidos. Rui, bem-vindo também ao Motosport hoje, é um prazer tê-lo cá e obviamente ter já um jovem com um duplo campeonato de Portugal nas duas rodas motrizes. Mas vamos lá então à história da sua vida enquanto navegador. Presumo que seja mais curta do que aquela que o grande Luís Ramalho tem. Mas como é que surgiu esta paixão pelos automóveis e, sobretudo, por essa função que nem todos querem e muito poucos sabem, que é a função de ser o copiloto, de estar na baqueta do lado direito? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui presente ao lado de duas pessoas com um peso tão grande no automobilismo, o Amando pelo trabalho que está a fazer e que acho que é de louvar porque é importante para desenvolver um bocadinho o nosso desporto, e o Luís porque ele não vai levar a mal o que eu vou dizer, mas é um dinossauro dos rallies, portanto para nós para mim principalmente é um orgulho enorme tê-lo como amigo e tê-lo também como colega. A minha carreira é muito mais curta do que a do Luís. Eu tenho a convicção e a certeza que vai ser muito melhor que a do Luís. Portanto, isso é uma certeza que eu tenho. Mas quem sabe um dia deste, quando ele se reformar, toca o telefone. Sim, mas não seja, porque nós até somos amigos fora dos rallies e vamos sair de certeza. Mas, portanto, isto nunca tive a oportunidade de fazer pontualmente algumas situações ao volante, não tantas como o Luís fez. Mas também logo desde o início percebi que de facto, portanto, o jeito não era algo que abundasse muito para essa função. E, ao contrário dele, que é muito rápido. Sim, também já não me recordo muito de ver o Luís ao volante, mas algumas histórias já fomos partilhando e temos pessoas em comum que descrevem exatamente dessa forma. Portanto, eu comecei em 2009 portanto, aquilo foi uma coisa que nem estava pensada, portanto, nós tínhamos um campeonato que era quase um acompanhar do Nacional de Rallys na altura, que era o Open, e portanto tinha um amigo que queria começar a fazer uns rallies, também não tinha bem a noção do que é que ia fazer, faltou-lhe a pessoa que ia correr com ele, e eu recordo-me que na altura estava a celebrar o meu aniversário com um grupo de amigos e o irmão dessa pessoa fez-me um convite de um momento para o outro. Eu disse, ok, por que não? O meu pai já tinha feito alguns rallies no Campeonato Nacional de Clássicos, também como navegador, ajudou-me na fase inicial, um colega de Famalicão também, o Filipe Martins, que agora também está mais vocacionado para o todo-terreno, e começou assim uma aventura que era para ser esporádica. Portanto, os primeiros 2, 3 anos foram participações muito, muito pontuais, mas logo ali em 2011 eu tenho logo das primeiras histórias com o Luís, eu não sei se o Luís se recorda, que foi no Rally Vidreiro. Portanto, nós no Open havia o Centro de Portugal, que era mais cedo, e depois tínhamos o Vidreiro ali em setembro, outubro. Sim. E na altura eu fazia rallies com o Miguel Jorge Barbosa, e fomos fazer esse rally, na altura corrias com o Vítor Pascoal.
E nós estávamos a correr de Évora 9 e, portanto, as duas classificativas da parte da manhã, que eram repetidas, eram exatamente as mesmas classificativas que se faziam no Open. E, portanto, havia um conhecimento maior nessa parte. E eu recordo-me que nós, na altura, o Bernardo estava a correr no S2000 a preparar o Campeonato do Mundo e nós acabámos amanhã em quartos ou quintos à geral. E eu lembro-me de, no reagrupamento, o Luís chegar à minha beira e dizer assim: opa, diz-me lá uma coisa. Quem é este Miguel Jorge Barbosa que vai contigo? Sei lá, cuidado, que ele é muito bom. Portanto, nós nem tínhamos bem a noção do que é que estávamos a fazer. Da parte da tarde, digamos que as coisas foram para o sítio que tinham que ir, não é? Porque o rally já não era tão conhecido e rapidamente fomos para o nosso lugar. A idade é um posto e a experiência também. Também. Depois, gradualmente, os projetos foram surgindo, nunca com a intenção de, num curto espaço de tempo, poder ganhar algum campeonato ou ter alguma presença mais assídua. Em 2013 tive um projeto que me orgulho imenso de ter participado, porque não era propriamente um projeto esportivo, era uma equipa de rally, estava associada a uma associação de Viana do Castelo, portanto, que era a IAMA, na altura com o Marco Reis, e o objeto principal era o explicar o que é que funcionava e o que era a associação e algumas necessidades que fazem parte da nossa sociedade. Esse projeto comigo e com o Marco durou um ano e depois em 2014, apesar de pontualmente em 2013 começam a surgir algumas provas com o Daniel Nunes. Portanto, é uma altura de transição até em termos de carros para o Daniel, portanto ele passa de um Evo 6, teve que fazer algumas reestruturações na vida pessoal dele e esse carro ele acaba por vender e depois aí começámos no 208 R2. Fizemos algumas provas em 2014, 2015 e então decidimos com muito custo, e essencialmente o Daniel, com muito sacrifício pessoal, montámos um projeto para estar a partir em 2017 do Campeonato Nacional funcionando como ano zero. Portanto, percebemos logo que para andar no Campeonato Nacional era diferente. Obrigava a muito trabalho de casa, a muita preparação, a muito estudo. E esse ano de 2017 serviu muito para cometer erros. Cometemos bastantes erros, aprendemos bastante. Mostramos que em determinados momentos podemos estar presentes e lutar pelas vitórias, o que acaba por acontecer em 2018. Temos aqui os dois navegadores campeões nacionais. Luís, vou começar por ti. Já que estivemos o Armindo, como sabes, deu-nos o prazer de ser o primeiro convidado desta nova fase do Motosport hoje, em que se transformou num programa televisivo, online, mas televisivo, co-produzido pelo Novo Canal e pela V-Motores. E o Armindo, na altura, fiz-lhe esta mesma questão, foi se este título de 2022, este terceiro título em 5 anos, vocês estão sempre a ganhar ano sim, ano não, está a ser uma espécie de salta-pocinhas entre o Armindo e o Ricardo e entre ti e o Zé, diga-se passagem também 2 grandes amigos vossos, mas que sabor teve este título? Foi um dos mais árduos de conquistar? Olha, é um bocado complicado dizer isso, se foi um dos mais árduos ou não. Eu uso muitas vezes, e o Armindo também usa essa frase, a sorte dá muito trabalho. Sim, muito mesmo. Muito trabalho. Há pessoas que acham que não, sorte para eles. Efetivamente, eu acho que a sorte dá muito trabalho. E nós preparámos muito bem este ano, por variedíssimas razões, a primeira das quais porque a perca do título de 2021 nos ficou entalada. Ali por Pronto, por variedíssimas razões. Um danoninho. É mesmo um danoninho, mas o que é um facto é que nós não lidámos, nem um nem outro, nós não lidámos muito bem com a forma como acabámos o campeonato. E, portanto, sentámos todos, nós temos, como o Armindo muito bem disse, há efetivamente um núcleo duro na equipa, sentámos, conversámos, pensámos em abordar as coisas de uma forma ligeiramente diferente e, este ano é para não deixar nada para ninguém, pronto, vamos tratar do assunto. E começámos com... Não quer dizer que nós não tenhamos começado com a mesma atitude, mas de facto começámos com focos completamente diferentes. As provas deixaram de valer 25 mais 3 para passarem a valer 28. E pronto, e portanto esta era a questão.
Como é que se faz? É assim que se faz e, portanto, isto acaba no fim e do princípio até ao fim é no máximo que nós conseguimos. Vocês tiveram ali momentos muito importantes da carreira, aliás, como eu também abordei com o Armindo, na carreira não, na época, um deles logo a vitória a abrir em termos das contas nacionais no Rally Serras de Faf e depois, tal como aqui também abordei com ele, o facto de vocês entrarem no asfalto também a ganhar. Eu vou utilizar uma expressão e peço desculpa ao auditório britânico, foram mesmo dois statements, duas afirmações muito fortes àquilo que vinham. Eu acho que sim, acho que foram, porque como sabes e como sabem seguramente muitos dos nossos ouvintes, o nosso campeonato está dividido e bem, muito bem na minha opinião, numa fase de terra e numa fase de asfalto. Temos exatamente o mesmo número de corridas de terra e de asfalto, 4 em cada um dos tipos de piso. E, portanto, quando tu começas a ganhar na terra, e começas logo a ganhar da forma que nós ganhamos em Faf. A seguir, vamos para Os Açores? Para os Açores ou para a Boboreira? Para a Boboreira. Primeiro, sim. E perdemos o rally muito bem, é bom que fique claro, o Miguel ganhou muito bem, mas nós perdemos um rally com um furo. A seguir vamos para os Açores e perdemos o rally em termos de campeonato nacional para um açoriano que é reconhecidamente rápido, não indo o Armindo aos Açores correr há 16 anos, ou coisa assim. O que é muito. O que é muitíssimo. Carros completamente diferentes, realidades diferentes. Depois vamos para o Rally de Portugal e perdemos para o Ricardo no que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Rallys, porque temos 2 furos, na última classificativa da manhã e na primeira classificativa da tarde, num rally em que só um dia conta. Portanto, nós temos sempre a noção de que estamos muito rápidos na terra. A seguir vamos para o asfalto. Ganhamos em Castelo Branco. Vamos para a Madeira, fazemos, penso eu, segundo na Madeira. E depois, como é evidente, vamos para Chaves fazer contas, não é? Porque dentro daquele carro vão 50 anos de corridas e, portanto, também ninguém é parvo. Em Chaves era o título. Em Chaves nós estávamos apenas preocupados com a nossa posição relativamente àquilo que seriam os nossos potenciais adversários. Fizemos rigorosamente apenas aquilo que nos convinha e que nos competia e, portanto, não queríamos de forma nenhuma colocar em causa um título que naquele momento estava praticamente assegurado. O Luís já leva 3 títulos com um grande campeão, tem um título todo-terreno com outro grande campeão. O Rui Raimundo esteve sempre na estreia de títulos dos 2 pilotos que levou a esse mesmo cetro. Esteve na estreia com a sua estreia, Daniel Nunes, e agora com o Ernesto Cunha, durante muito tempo reconhecidamente apenas visto como um gentleman driver, mas que tem provado ano após ano que consegue ser cada vez mais rápido, cada vez mais eficaz. Este título de 2022 foi de certeza muito diferente do título anterior, porque já havia um trabalho diferente feito com o Daniel, mas foi de certeza também um título que lhe deu assim muito prazer conquistar com o Ernesto Cunha. Sem dúvida, foi um título que eu acho que muito merecido. Trabalhámos muito para que ele acontecesse e não foi só em 2022, portanto isto é um trabalho que vem desde 2021. O Ernesto é um piloto que se está a formar, porque não tem bases automobilísticas, portanto ele não tem uma escola de karting, não fez a promoção, não fez os iniciados, portanto foi alguém que foi desafiado por um amigo para apoiar nos rallies, e aquilo tornou-se agora vou experimentar, gostou e ficou. Mas as coisas não podem ser feitas tão rápidas e de certa forma o Ernesto aproveitou a infelicidade de muitos da parte do Covid, da indisponibilidade de participar, e nesse ano fez bastantes provas. Mas em 2021 que começámos a montar um projeto, como costuma dizer, a não começar pelo telhado. Associámos a uma equipa que nos deu todas as condições, tanto logísticas como a nível de engenharia, em termos de mecânicos excepcionais. Que é comum, a de Racing Factory, que é uma equipa que também faz, portanto, a parte técnica do carro. Nós tivemos sempre um apoio muito bom por parte da equipa e portanto, para nós, de 2021 foi o tal chamado ano zero. Portanto, nós decidimos perceber onde é que nos colocaríamos. Em determinada altura percebemos que até tínhamos um andamento rápido, mas que hoje, se calhar, depois de 2022, digo que foi um andamento rápido, não vou dizer inconsciente, mas muito irregular. Portanto, tanto conseguimos fazer bons tempos, como também tínhamos algumas infelicidades. E 2021 foi um ano repleto de alguns acidentes, alguns azares, mas que fazem parte, são as dores de crescimento.
2022 foi um ano que eu acho que a imagem e maioritariamente tinham a ideia de que nós seríamos só mais uns, que não íamos passar muito aquele patamar e que a imagem de 2021 era para se manter. Portanto, muitos azares, muitas resistências. E aqui eu tenho que concordar também o que aconteceu com o Luís e com o Armindo. Eu acho que foi exatamente o que nos aconteceu a nós. Nós, no Rally Serras de Faf, acho que ao contrário das outras provas, acho que foi logo em Faf que nós mostramos, não que iríamos estar para o campeonato, mas que os adversários perceberam que nós não iríamos ser mais um. O Rally foi umas condições muito difíceis, acho que foi o pior Rally. Foram épicas. Eu lembro de um Futebol Clube Porto em 2008, que nevou, penso que foi em 2008 ou 2006. Sim, mas este não ficou atrás. Eu acho que este até foi pior. Sim. Acho que foi pior. E, portanto, alguém que o tendão daqueles era a terra, chegar a esse Rally, dominar o Rally por completo nas duas rodas, inclusive a fazer tempos interessantes junto das duas rodas do europeu, destacar-se junto dos pilotos nacionais, fazer um Rally sem qualquer tipo de problemas. Nós não tivemos qualquer tipo de... Sim, foi uma afirmação muito forte. Exatamente. E aí permite-nos fazer a restante fase da Terra com alguma calma e perceber o que é que os nossos adversários estariam a ponderar fazer. O Rui falou agora de gerir as emoções e muitas das vezes as pessoas acham que o papel de um navegador é sentar-se naquela baqueta do lado direito, abrir este caderno de notas que me viram há pouco a folhear e simplesmente cantá-las. Vai muito para lá disso. E é por isso que muitas das vezes os pilotos se sentem um pouco injustiçados na forma como não são tão mediatizados como os pilotos, e meia culpa faço enquanto jornalista, às vezes é mesmo assim. Às vezes só se fala do nome do piloto como se ele fosse dentro do carro sozinho e levasse um gravador ao lado. Não. O papel de um piloto de um copiloto dentro de uma equipa é um papel de management, faz gestão de muito daquilo que é importante, seja em termos daquilo que é a gestão logística, seja como aquilo o Rui Raimundo disse, a gestão emocional. Rui, Luís, concordam com esta minha análise? Indiscutivelmente. De tudo. E concordam também que muitas das vezes o vosso papel é muito injustiçado? Eu concordo com isso, é evidente, até porque tendo eu estado dos dois lados, eu percebo que isso efetivamente aconteça. Mas o que é um facto é que nós também temos que perceber duas ou três coisas. E uma delas é que numa equipa, seja ela qual for, nem que seja uma equipa de futebol, é igual, há sempre alguém que se destaca. O craque. Pronto, há sempre alguém que se destaca. E no caso dos rallies, há sempre alguém que é a cara daquela equipa. E como é evidente, eu também percebo que para os jornalistas seja muito mais importante ouvir a opinião do piloto relativamente à forma como a classificativa se decorreu, uma vez, outra vez, do que vir perguntar ao fulano que está sentado ao lado, que às vezes pouco tempo teve para olhar para a frente. E, portanto, eu dir-vos-ia que isso é uma questão admitida ou assumida completamente pela generalidade dos navegadores. Quem decide ser a segunda figura da equipa não quer dizer que não tenha importância, e por isso é que é uma equipa. E por isso é que aquilo que acontece dentro do carro fica dentro do carro, como aquilo que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Exatamente. Fica dentro dos capacetes e dos auriculares, não é? É efetivamente uma equipa, nós ganhamos juntos e perdemos juntos. Mas eu percebo que de alguma forma haja uma figura de proa nos rallies. E evidentemente que essa figura de proa é o piloto. Claro que aquilo, por exemplo, que se passou há uns anos com a FIA, quando a FIA decidiu, por exemplo, retirar os nomes dos navegadores das partes de fora dos carros, eu acho isso uma enormíssima falta de respeito e, portanto, felizmente, Portugal nunca adotou esse princípio. Porque, efetivamente, ali dentro vai uma equipa. E, portanto, aliás, é tão simples quanto isto. Os procedimentos de controle só se completam quando estão 3 entidades no controle. O piloto, o navegador e o automóvel. Portanto, se uma destas 3 entidades não estiver no controle, não há procedimento de controle. Rui, daqui para a frente. Muita gente desconhece essa outra faceta do vosso trabalho, do ir para lá do cantar das notas. É verdade. Mas há muita coisa que vocês fazem. Muito. O Luís, há uns anos atrás, ensinou-me uma coisa que é uma descrição perfeita de um navegador.
e que nós fazemos tudo menos conduzir. E essa noção ou essa nota informativa não passa para fora, porque geralmente o que se vê é o carro a passar, vai alguém ali ao volante, vê-se um capacete do outro lado, mas não se vê o que é que está para além disso. Portanto, durante o período de uma especial cronometrada, nós vamos a cantar as notas que foram previamente treinadas, mas depois disso, enquanto que se calhar o piloto está a voltar a um processo de adrenalina ou está-se a descomprimir no processo de ligação, nós é que temos de seguir o roadbook, portanto temos uma estrada, temos várias estradas para chegar a um ponto, mas só podemos seguir aquela, temos de ter referências horárias, portanto temos de comunicar com a equipa, temos que perceber como é que o próprio piloto está, especificamente eu no meu caso, faço-me sempre acompanhar de alguma coisa, tanto para ver como para comer, e tento sempre ter essa situação em conta para o piloto, e depois trabalhar com o nosso departamento de engenharia e de mecânicos para perceber se é preciso fazer alguma alteração ou não. Portanto, passa muito além daquele padrão do 3, 2, 1, arranca até, ok, terminou, que é só a parte do volante. Estamos no fecho desta nossa conversa, tínhamos pano para mangas para estarmos aqui a fazer uma maratona, mas vamos falar de 2023 e do futuro mais longínquo. Começamos por 2023, dos planos do Luís, já ouvimos do Armindo, já sabemos que estão ansiosíssimos por deitar as mãos ao novo Skoda Fabia RS Rally 2, que vai ser estreado, tudo indica, no Rally Serras de Faf. A The Racing Factory conta ter o carro em fevereiro, portanto a tempo do Serras de Faf, que vai ser a prova de abertura quer do Campeonato de Portugal de Rallys, quer do European Rally Championship. No caso do Rui Raimundo, voltará a ser o Peugeot 208 Rally 2, que o Rui vai utilizar a navegar o Ernesto Cunha, e vão focar só em tentarem revalidar o título, ou vão querer chegar mais longe na Peugeot Rally Cup Ibérica? Vamos nos manter no Peugeot. Portanto, havia a possibilidade de portanto, fechar o capítulo das duas rodas e do Peugeot e avançarmos para um novo desafio. Esse novo desafio, pela lógica das coisas, apesar de agora os carros Rally 3 estarem a surgir, poderia ser uma hipótese, mas o passo lógico neste momento era os carros Rally 2. Mas decidimos manter-nos pelo menos mais um ano no Peugeot Rally 4. A nossa ideia será reforçar o título e lutar por ele e não mostrar que foi um acaso em 2022. E sim, temos alguma ambição na Peugeot Rally Cup Ibérica, porque este ano o Ernesto foi terceiro classificado, eu fui segundo classificado. Mostramos alguma competitividade nas provas nacionais. Nas provas espanholas não fizemos a Catalunha, nas outras tivemos uma aprendizagem enorme. E penso que, não sei se será segredo ou não, mas acho que é um passo lógico que vamos ver como é que correm como é que vai correr o início do campeonato, porque faz parte da prova do Campeonato Europeu, e tentar também, se calhar, fazer alguma outra incursão que nos permita aumentar a nossa bagagem desportiva. E a médio prazo, qual é a maior ambição do Rui Raimundo enquanto desportista? O primeiro era começar a fazer rallies. Depois eu gostava de fazer um rally nacional. Depois eu gostava de fazer FAF. Depois eu gostava de fazer o Rally Portugal. E depois eu gostava de ganhar um campeonato. Gostava muito de ganhar um campeonato absoluto. Acho que era um sonho, era a cereja no topo do bolo. Depois, a partir daí, porque nós, em Portugal, não somos só futebol, mas somos muito futebol. E o desporto automóvel e os rallies não é muito fácil nós conseguirmos ter uma carreira que vá além fronteiras. Portanto, já me sentia muito feliz se tivesse um título absoluto. Rui, eu aqui para o Luís tenho uma provocação ainda um bocadinho maior. Luís Ramalho, se te dessem a escolher entre, nesta minha mão, este com o Armindo Araújo, ou a WRC2, ganhares um título mundial, e nesta minha mão, este com o Armindo Araújo, ganhar um título a todo terreno nacional e até teres um lugar de honra ou até uma vitória no Dakar, escolherias qual delas, ou eras capaz de ser ambicioso? Eu fico com o que sobra. WRC2, Campeonato do Mundo, na hora, isso nem tem discussão. Mas tu sabes que o Armindo tem um sonho a médio prazo de ir para o todo terreno. Também será uma coisa que abraçarás. Sim, admito. Mas primeiro Mundial. Sim, isso era... Eu acho... E não há dúvidas que ele, se lá for, é com a seriedade para que os dois possam... Sim, como é normal. O Armindo não... E eu acho muito bem, fico muito contente que essa seja a atitude dele. O Armindo não vai participar. O Armindo vai para ganhar. Depois ganha ou não. Isso é outra conversa. Mas nós, quando partimos para qualquer... E o que é que acharias lógica, atendendo à vossa carreira, no dia em que saltassem para o todo terreno? Começarem pelo todo terreno nacional ou começar imediatamente por ganhar experiência e por ter um foco internacional?
Não, eu acho que faz sentido. Eu fiz imensas provas de todo-terreno. Eu comecei a fazer todo-terreno em 2009, para aí, ou 8, não faço ideia, 7 talvez. E, portanto, já fiz imensas provas de campo de todo-terreno. E o Armindo afastou-se muito do todo-terreno. Muitas das pessoas não sabem, mas o Armindo começou no todo-terreno de moto há muitos, muitos anos. E isso dá-lhe uma enormíssima vantagem em condições especialmente adversas, nomeadamente na terra. Mas eu acho que se o Armindo decidir abraçar um projeto de todo-terreno, faz sentido ele começar pelas provas nacionais. Nós temos provas nacionais pequenas e temos uma excelente prova nacional, que é Porto Alegre. Porto Alegre é uma prova de altíssimo nível, quer organizativo, quer em termos de empenho e de desafio. Portanto, é uma excelente prova, não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. E depois, se valer a pena abraçar um projeto internacional, muito bem. O Dakar, eu acredito que o Dakar, e reconheço que o Dakar é sempre um objetivo para um piloto todo-terreno. Pronto, eu acho que aquilo não... É preciso ser feito em condições muito particulares. E com muita paciência e alguns para anos. se obter um excelente resultado. Eu tive a oportunidade em 2014 de acompanhar o meu irmão e o Carlos quando o Dakar era na América do Sul. Infelizmente, eles ganharam o primeiro dia. Muito pouca gente se lembra disso, porque felizmente ele ganhou esse dia, mas infelizmente foi o dia em que morreu o Eusébio, e portanto essa vitória do Carlos foi completamente ofuscada. E depois no dia seguinte desistiram com um turbo partido e portanto foi impossível continuar. Mas o Dakar, e nós temos aqui assim muito perto um amigo comum, que é o Pedro Bianchi, que é provavelmente das pessoas em Portugal que mais sabe de Dakar. O Dakar é uma prova muito complicada, é uma prova que implica ser feita, eu acredito que 2 ou 3 vezes, até alguém começar a pensar que pode ir para lá fazer alguma coisa. Nós vamos ficar todos com figas de que as sobras para o Rui sejam muitos títulos e que vocês os dois tragam o caneco do Mundial de Rallys e só depois pensem nos canecos do todo-terreno. Quero-vos agradecer, Luís Ramalho e Rui Raimundo, pela honra que nos deram estar neste 10º episódio da segunda temporada. Desejar-vos a melhor das sortes para 2023, a vós e a todos os navegadores, essa figura extraordinariamente importante dos rallies. Foi por isso, com todo o prazer, que os grandes convidados deste episódio foram os 2 campeões nacionais em título. Luís Ramalho, o campeão absoluto, Rui Raimundo, o campeão das 2 rodas motrizes. É o fecho deste episódio, desta edição, como sempre, um fortíssimo abraço para todo o nosso auditório. Voltaremos para o episódio número 11.